Todos estão ouvindo agora? Podem responder aqui no chat. Funcionou para todo mundo? Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos fazer o seguinte, vou voltar aqui para a apresentação então, tá bom? Vamos voltar para a apresentação e vamos aqui. Na apresentação, agora que todos já estão conosco, estão ouvindo, retornando ao assunto depósito virtual. O WMS ele trabalha com o conceito de depósito físico e depósito virtual. O que seria o depósito físico? É o meu depósito realmente onde eu guardo todos os meus produtos, todas as minhas mercadorias. O depósito virtual é um depósito é um depósito fictício, onde eu vou armazenar os produtos que estão avariados. Então, depósito 99, geralmente é onde eu coloco meus produtos avariados. Por exemplo, eu vou receber uma carga e verifico que tem produtos avariados nessa carga e não vou proceder com a devolução imediata desses produtos. Eu endereço eles, informando que são avaria, para esse depósito virtual, para posteriormente fazer a devida tratativa disso. E o que seria a devida tratativa desse depósito virtual? Seria ver o que realmente vai ser passível de devolução, por realmente estar avariado, e o que dá para recondicionar. Aquilo que eu posso apenas trocar uma embalagem que eu tenho lá guardado e posso retornar para a armazenagem e colocar lá no picking para poder vender. Tá bom? Logo embaixo, vocês vão observar que tem um campo, tempo de apanha do FlowRec, e eu quero chegar no outro campo, que é o valor por tonelada da carga estivada. Está mais ou menos no meio da tela, está com o valor de R$ 58,00. Fabrício, o que é esse valor de carga estivada? Quando eu uso isso, vocês observam que logo embaixo tem valor por volume, valor por tonelada paletizada, no lado direito, em cima, tem valor por pallet, remonte, valor por paletizada, valor por apanha. O que são esses valores? O que são esses campos e esses valores? Algumas empresas trabalham lá no processo de recebimento, quando chega um caminhão, o motorista do caminhão traz lá os seus operários, traz o chapa para poder fazer a descarga. Então, alguns dos motoristas trazem o chapa externo. Quando ele traz um chapa externo, geralmente eu não tenho um processo de quê? De cobrar pela descarga. Outras empresas cobram pela descarga. Em vez de aceitar que um externo, que o motorista do caminhão traga um chapa, eu tenho uma pessoa que é contratada minha, inclusive lá pela CLT, que eu pago um salário fixo, mas toda carreta lá que chega na minha doca, eu pego e cobro para descarregar essa carreta. Então, se eu cobro para descarregar essa carreta, com o meu funcionário, que é meu contratado, e eu pago o salário dele no fim do mês, logicamente eu tenho que emitir um recibo disso aí para o motorista lá, entregar para a transportadora ou para a empresa da qual ele está fornecendo o serviço de frete dele. Quando esses campos estão preenchidos, eu posso montar o bônus na rotina 1710 do WMS e, por ela, já gerar um recibo com o valor da descarga, de forma automatizada. Então, são nesses campos que eu falo qual que é o custo de cada um dos tipos de serviços que foram prestados. Seja ele um pallet que eu tive que remontar ou uma carga batida, estivada ali, que eu tive que descarregar, ou se foi por volume. Então, são nesses campos que eu coloco esses valores para quando, no momento lá do bônus, da conferência cega, entrada do produto, lá no meu depósito, eu gerar o recibo de descarga e fazer o acerto lá com o motorista. Ele deu lá R$2.000 para descarregar lá o tal caminhão. E, inclusive, na rotina 1710 tem até mesmo um campo adicional para eu colocar valores adicionais, ou para dar um desconto, ou etc. Além de todos os campos de observações
pertinentes às atividades lá da descarga, referentes às atividades do bônus. Então, ela vai puxar a rotina 1710 desses campos aqui da 1795, esses valores, e ela já vai fazer o cálculo automático de acordo com a quantidade de produtos que eu registrar, ou com a 1711 ou com a 3712, lá na minha conferência cega das mercadorias, no momento da entrada. E aí posso emitir esse recibo e fazer o acerto com o motorista, recebendo esse valor lá no meu caixa motorista, que posteriormente vai passar para a tesouraria central, ou dependendo da empresa que não tem esse caixa, já acertando direto lá com a tesouraria central da empresa. Até aqui tranquilo, pessoal? Vão anotando as dúvidas de vocês, vão passando essas dúvidas aí para o Dorival, aqui através do chat, que ele também está anotando essas dúvidas para posteriormente nós podermos comentar sobre elas lá no final do nosso chat. Ainda nessa tela, mais ou menos no meio dela, do lado direito, ali embaixo do valor por apanha, eu tenho o código do meu endereço de avaria. O meu aqui está como endereço 1001. Tem alguns locais que põem endereço 1, outros põem endereço 101. Então, vai depender de como foi configurado, como foi parametrizado o WMS aí para você. Tá? Esse é o endereço para onde irão todos os meus produtos avariados. Sejam eles recebidos com avaria, ou seja, produtos que chegaram avariados lá na carga e eu resolvi recebê-los mesmo avariados para depois tratar, quanto os produtos que no meu dia a dia eu vou identificando que estão avariados e vou endereçando para o depósito de avaria, para depois também fazer a devida tratativa, que vai ser tentar lá uma devolução com o fornecedor, tentar recondicionar, reaproveitar esse produto, ou seja, baixar ele por reaproveitamento, mandando lá para o depósito, para o picking, para poder ser vendido, ou, dependendo da situação, fazendo um descarte desse produto, ou seja, seria uma baixa por perda. Tá bom? Mas tudo isso são processos que são processos feitos geralmente por uma pessoa específica, que é a pessoa que fica tomando conta ali daquela parte onde nós armazenamos nossas avarias. Vamos falar também um pouquinho do parâmetro lá embaixo, do lado esquerdo, perdão, embaixo, eu tenho ali, ó, com 30 segundos dentro, tempo mínimo para iniciar e finalizar a operação de OS. Isso aí é um parâmetro onde eu estou falando que o mínimo para fechamento de qualquer ordem de serviço é 30 segundos. Pode ser medido aí 2 minutos, 3 minutos, só que eu tenho que lembrar de multiplicar isso aí pelos segundos. Eu vou passar para a próxima tela aqui e vou mostrar para vocês alguns parâmetros aqui, já da aba de armazenagem e abastecimento, tá bom? Pessoal, todo mundo está conseguindo ouvir, está tendo dúvidas aí? Vão mandando aí no chat, quem não estiver ouvindo, vai avisando a gente aí para a gente ver novas configurações aqui de microfone, se for necessário. E continue mandando suas dúvidas para a gente ir falando sobre elas daqui um pouquinho. Agora, estamos aí na tela de armazenagem e abastecimento. Vamos começar aí, também não vou falar sobre todos os parâmetros, vou falar apenas sobre alguns dos parâmetros, não vai dar para passar por todos os parâmetros, com todos os detalhes, né, que nós gostaríamos, porque o nosso tempo também é bem curto, e eu quero mostrar um pouquinho também da rotina 1701, e algumas das coisas que implicam no uso dela, e o que ela pode causar dentro da operação, também em conjunto com a 1795, tá bom? Primeiro parâmetro aí, vocês inclusive estão vendo que ele está marcado. Soma quantidade de avaria lá no recebimento. Esse parâmetro, ele vai ditar ao sistema que toda vez que eu for digitar ali com a 1711 ou com a 3712, né, que são as rotinas as quais, uma para fazer a digitação lá do meu bônus, caso seja física, ou seja, bônus em papel. Algumas empresas ainda não usam coletor lá na entrada, ou por motivo financeiro, ou porque ainda estão implementando essa cultura, então eles usam ainda a conferência na entrada, através de papel. Então, quando eu faço essa conferência através de papel, eu emito um mapa para poder ser
Eu emito um mapa, né, o bônus da conferência cega, que o meu conferente vai pegar e vai lá marcar todos os produtos, né, que eu estou recebendo nas suas quantidades e com as datas de validade. E depois ele traz isso lá para o meu rapaz da mesa, que é o meu responsável lá pela operação por digitar esse bônus. Ele vai usar a rotina 1711 para poder fazer a digitação quando for papel. Quando o processo é feito com o coletor, o meu conferente já faz essa digitação lá com a rotina 3712. Então, nesse momento, ele também já está informando e a rotina 1710 lá por trás está fazendo o somatório dos produtos que eu estou recebendo. Tá, mas somatório de quê nos produtos? Eu, por exemplo, recebo lá uma nota fiscal que tem 120 unidades de copo descartável. E eu percebo que dessas 120 unidades, 100 unidades estão boas e 20 estão avariadas. Então, com esse parâmetro marcado, a rotina 1711 e a 3712, quando eu colocar 100 unidades lá, no campo bom, ele vai pegar e somar as 20 que eu digitei como avaria. Então, eu vou totalizar a entrada de 120. Sendo que ele já entendeu que 100 estão boas para consumo e 20 estão avariadas. E o endereçamento, posteriormente, lá através da rotina 1704 ou da 3712, quando ela utilizar endereçamento com bônus em aberto, já vai mandar alocar esses produtos automaticamente nos seus devidos endereços, sejam endereços normais ou endereço de avaria. Tá bom? Então, ele fala que vai acontecer essa soma. Quando ele está desmarcado, e eu tenho 120 produtos numa nota, então eu tenho que digitar 120 e, posteriormente, marcar que 20 dos produtos estão avariados. Estando marcado, eu não preciso digitar dessa forma. Eu economizo tempo da operação, digitando só o 100, fazendo o repeteco lá, e com isso, evitando também que lá na minha divergência, na aba F5, que é a aba de divergência da rotina 1710, apareça lá, por exemplo, uma quantidade de 140 e eu ainda me confunda porque não percebi que esse parâmetro não estava marcado e que ele estava desmarcado. O parâmetro logo abaixo, que é o verificar picking no armazenamento, o que ele faz? Quando eu vou fazer a armazenagem, faço lá a conferência, fecho a minha conferência cega e vou partir para o endereçamento, ou seja, vou utilizar a rotina 1704 para fazer um endereçamento automático, por exemplo, ou a 3712, caso ela esteja parametrizada para endereçar com bônus em aberto, lá no modo automático, ele vai olhar o picking lá nesse momento da armazenagem. E ele vai olhar o picking em que aspecto? Ele vai ver se o picking está abaixo do ponto de reposição. E caso ele esteja abaixo do ponto de reposição, ela já vai promover o endereçamento para os pulmões, ou seja, os meus endereços aéreos e também para esse picking, para poder complementar a quantidade que eu estipulei que caberia de produtos que caberiam nesse picking e manter ele abastecido, para lá no momento da minha separação dos pedidos, ou seja, da minha expedição, esse picking já estar cheio e não haver falta de produtos no momento da expedição. Então, é um parâmetro bem simples. Algumas empresas trabalham com esse próximo parâmetro aí, que é o quebra de OS de armazenagem para cada endereço de produto. Algumas empresas trabalham nesse formato, não muitas. Geralmente, poucas empresas usam isso. Por quê? Porque se esse parâmetro estiver marcado, o que vai acontecer? Eu posso ter uma OS de entrada desse produto, como eu posso ter várias OSs, uma para cada produto. Vamos partir para um exemplo prático. Eu tenho uma nota que chegou nesse caminhão e dentro dessa nota eu tenho 10 produtos diferentes. Então eu posso ter uma OS para poder guardar, ou a ordem de serviço para poder guardar esses 10 produtos. E se esse parâmetro estiver marcado, eu vou ter 10 OSs.
uma para cada endereço de produto. Mas vamos supor que eu tenho 3 pallets do mesmo produto. Então, seriam 3 endereços, eu já partiria para 13 OS. Então, funcionaria dessa forma. Cada endereço envolvido, para cada um dos produtos, terá uma ordem de serviço individualizada. Tá? Quebra de OS, pique em pulmão e virtual. Eu vou pular esse aqui, que é um parâmetro mais simples, depois eu volto nele. E já vou direto nesse aqui, quebra de OS de armazenagem por depósito. Às vezes eu tenho uma única ordem de serviço para todos os produtos de uma determinada carga serem guardados lá com a rotina 3719, mas eu tenho 2 depósitos, e alguns endereços estão em um depósito e outros no depósito 2, por exemplo. Se ele tiver marcado, vai quebrar depósito 1, depósito 2. Então, os produtos do depósito 2 estarão em um OS, os produtos do depósito 1 estarão em outro OS. Algumas pessoas, eu sei que estão acompanhando aí o nosso webinar desde o início, e eu tinha comentado com elas, lá nas nossas mensagens iniciais, que às vezes eu posso ter várias OS, né, para um determinado bônus ali da conferência cega, para uma determinada armazenagem. Eu quero que vocês observem aí esse parâmetro. Usa movimentação horizontal, vertical na armazenagem. E o de baixo também. Horizontal, vertical nas transferências. O que faz esse parâmetro? Esse parâmetro vai mudar totalmente a sua forma de operar dentro de um depósito. Por quê? Porque se ele está desmarcado e eu recebi ali 10 produtos e esses produtos estão em 10 pallets diferentes e eu gerar uma ordem de serviço ali para armazenar esses 10 produtos, esses 10 pallets, eu vou ter uma única OS para guardar todos esses produtos. Consequentemente, a mão de obra envolvida para realizar essa operação vai ser de um único operador. Ou seja, vou ter uma única pessoa para poder fazer esse trabalho. Então, ele vai fazer a puxada, vai colocar lá no pé do picking, o que for de picking ele já vai guardar, o que for de pulmão ele já vai guardar também, e após isso, vai fechar a OS dele. Seja ela um OS que vai ter um fechamento manual lá na 1755, lembrando que todo mundo que opera no formato manual com a 1755, por favor, utilizem ela também para contabilizar o tempo operacional do seu colaborador, porque através desse tempo operacional contabilizado de forma manual lá, que eu depois consigo fazer um comparativo de produtividade entre um colaborador e outro. Se estiver operando com coletor, quando o operador inicia a execução da ordem de serviço, já inicia o tempo operacional. E ele, finalizando a ordem de serviço, acaba essa contagem de tempo. Então, já botei isso automatizado, sem ter que fazer esse start e finalização dela manual. Tá? Então, vou ter uma única pessoa envolvida nesse processo de guardar os produtos. Se esse parâmetro aí utiliza movimentação horizontal, vertical na armazenagem estiver marcado, eu já vou ter mais pessoas envolvidas nesse processo. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que vai lá na minha área de docas, ou seja, lá no meu box, puxa esses produtos e leva até o picking e abastece o picking. E eu tenho outro, que é o meu operador de empilhadeira. Então, o meu operador de empilhadeira é uma pessoa totalmente diferente de quem fez a puxada, diferente da outro formato da operação. E eu quero contabilizar o tempo operacional, tanto do meu camarada da empilhadeira, quanto do meu colaborador que faz a puxada dos produtos e guarda no picking. Ou seja, eu quero contabilizar o tempo de uma ordem de serviço de armazenagem vertical, que é o da operadora, ou da empilhadeira, e da horizontal, que é quem traz para os endereços de picking, que geralmente são nível 0. Algumas empresas têm também nível 1 como picking, mas em geral é nível 0.
Através desse parâmetro marcado, eu vou ter duas ordens de serviço. Um para quem vai fazer essa puxada e armazenar esses produtos no nível 0, ou seja, primeiro nível, os pickings, e a outra para o camarada que vai fazer a levantada lá desse produto, ou seja, vai pegar ele, levantar do chão e pôr lá dentro dos pulmões, que seria o meu colaborador da empilhadeira, o meu operador de empilhadeira. Então, com isso, eu tenho como contabilizar a produtividade desses dois colaboradores de forma individualizada. Tá bom? Mais embaixo um pouquinho, eu tenho aí endereçar produtos com bônus em aberto. Esse endereçar produtos com bônus em aberto é utilizado em geral, não estou falando que isso é via de regra, é utilizado em geral quando se tem uma operação onde nós possuímos câmara fria, ou seja, onde eu tenho armazenagem de produtos que não podem ficar expostos ao tempo sem estar dentro de uma câmara fria ou de uma câmara resfriada ou uma anticâmara que tenha resfriamento. Como que isso funciona? Se ele estiver marcado, esse produto ele vai ser conferido lá com a 3712. E com a própria 3712, eu já pego, faço a conferência de um pallet, ou seja, desce um pallet da carreta, colocou ali no meu box, confiro o pallet. Enquanto eles estão trazendo outro pallet, eu já terminei essa conferência, já enderecei, mandei imprimir lá a minha ordem de serviço, já está fixada nele. Então, o meu colaborador que vai guardar esse produto, o meu separador que vai guardar, ele já pode buscar esse pallet e já levar para dentro da armazenagem. Ou seja, a cada pallet que desce, eu já faço a conferência, já endereço e já mando guardar. Desce um, guarda, endereça, guarda. Desce outro, confere, endereça, guarda. Então, quando eu terminar de conferir todos os pallets que estão lá dentro do caminhão ou da carreta, nessa minha anticâmara, que geralmente é resfriada, os outros já foram guardados. Com isso, o produto não ficou exposto fora da sua área de aclimatação. Consequentemente, não teve nenhum tipo de alteração das suas características ou propriedades ou massa. Porque, por exemplo, vamos lidar aqui com mussarela, ou presunto, apresuntado, carnes. Se eles ficam expostos ao tempo, fora muito tempo da câmara fria ou do frigorífico, lá da carreta frigorífica, eles começam a ter alterações da sua composição, alteração de massa, por exemplo, que eles vão perdendo líquido. Então, dessa forma, eles ficam menos tempos expostos, perdem menos dessa composição. Eu não tenho muita variação no peso deles. Algumas empresas usam isso também, não por esse motivo. Usam isso com produto padrão, produto seco padrão. Por quê? Porque ele tem um espaço de armazenagem até grande, porém o box dele, onde é realizada a conferência, às vezes é muito pequeno. A doca dele é muito pequena. Eu não consigo descarregar uma carreta inteira lá e fazendo essa conferência. Então eu tenho que descarregar uma parte, conferir, guardar, descarregar outra parte, conferir e guardar. E ir finalizando essas OS. Então esse parâmetro serve para modificar a operação nesse formato. Dessa tela aqui, eu ainda quero falar desse próximo parâmetro, que é o desbloquear produto ao finalizar a OS. É um parâmetro que, pessoalmente, eu considero bem crítico. Uai, Fabrício, mas por que você considera crítico? Porque toda vez que eu guardar o produto finalizando o OS, ele estará automaticamente desbloqueado para venda. Então, para usar esse parâmetro marcado, eu preciso estar muito ligado, ou seja, ter um relacionamento intrínseco e um ajuste muito fino com o meu pessoal do compras. Em específico, o meu comprador, que também, em geral, é a pessoa que faz a precificação. Por quê? Se ele não fez a precificação ainda, ou fez ela incorretamente, quando a ordem de serviço fechar, esse produto já estará disponível para venda, então pode ser que já comece a ocorrer expedição desse produto e ele não foi modificado o preço. Então estaria vendendo com preço errado. Ele estando desmarcado, esse desbloqueio tem que ser feito por ele, através lá da 266, que para fazer essa liberação por venda, ou rodando lá a atualização da 504, se eu não me engano, para poder fazer o desbloqueio das mercadorias para venda. Então, é uma rotina que, é um parâmetro que
para estar marcado, para eu trabalhar com ele marcado, eu tenho que ter muito cuidado, porque o impacto dele pode ser muito grande dentro da minha operação. Eu gostaria ainda, dentro dessa tela aqui, desse slide, que vocês acompanhassem comigo, lá do lado direito, bem embaixo, um campo grande lá, retangular laranja, que está marcado percentual de tolerância de entrada de peso variável, 10%. O que é isso? As empresas que trabalham com produtos que têm peso variável, como eu dei o exemplo ali dos congelados, dos frios, das carnes, mussarelas, presuntos, é aqui que eu falo qual que é o meu percentual aceitável, ou seja, qual percentual eu aceito, qual é a minha tolerância de variação de peso no momento da entrada. Aqui eu marquei 10%. Então, se eu estivesse recebendo agora uma barra de mussarela de 3 quilos e eu fui lá e pesei essa mussarela, eu falaria que ela está com 3,3 kg. Eu passo ela para dentro com 3,3 kg. Ela está dentro do meu percentual de tolerância de peso variável. Da mesma forma que eu poderia receber ela com menos 300 gramas ali, ou seja, 2,7 kg, e ela passaria, né? Sem ser considerado corte, porque é um percentual de tolerância que vai servir tanto para mais quanto para menos no momento da armazenagem. No próximo slide, nós também temos esse campo, onde eu também posso definir esse percentual de tolerância, só que vinculado ao momento da expedição. Tá bom, pessoal? Vou passar aqui para o próximo slide. Dentro aqui do próximo slide, vamos direto aqui nesse campo que eu estava falando, que é o percentual de tolerância de saída. Do lado direito, então, no meio da tela, você vai ter esse percentual. Aqui eu também marquei que ele está utilizando esse percentual de tolerância em 10%. Isso vai se aplicar, gente, somente a produtos que utilizam peso variável. Então, se eu não utilizo peso variável, isso não vai ser aplicado à tua operação, tá bom? Aqui eu ainda falaria de mais um campo. Nesse mesmo lado direito, em cima, vocês podem observar que tem um campo lançamento de lote. Nesse campo lançamento de lote, como funciona isso? Alguns produtos, em geral, medicamentos e alguns produtos alimentares também, dentro da sua operação e do seu manuseio, eles precisam ter um controle de lote. Então, o WMS pode fazer esse controle de lote. E ali eu estou falando que o lançamento do número de lote, ele seria lá no momento da conferência. Posso falar também que esse lote pode ser no momento da separação. Então, quando como está marcado conferência, quando o meu conferente, por exemplo, for passar um medicamento lá na rotina 1759, lá no checkout, no momento da conferência, ele vai ter que informar o número do lote para poder ser baixado corretamente o número desse lote lá no sistema. Isso quando se usa informação de lote. Para quem usa indução de lote, ele vai estar fazendo essa conferência aí de outra forma, tá bom? Vou passar um pouquinho para frente, que o nosso tempo está correndo. Nós só temos mais alguns poucos minutos para a gente falar sobre alguns outros parâmetros. Processos automáticos. Essa aba 7 da rotina 1795. Sobre o que se refere essa aba de processos automáticos? Quando nós vamos proceder com a entrada de produtos dentro da empresa ou a saída de produtos dentro da empresa, nós temos que fazer um processamento lá das notas ou dos pedidos, quando for saída, através da rotina 1757. Então, essa aba aqui, ela vai impactar diretamente na minha rotina 1757. Como funciona isso, Fabrício? Vou dar um exemplo de uma entrada de mercadoria.
Eu compro a mercadoria, lá com a 220, a rotina que meu comprador utilizou. Depois, fornecedor mandou lá o XML, ele foi importado, ou eu peguei lá a nota a hora que chegou e dei entrada nela na rotina 1301. A partir do momento que eu dei entrada na rotina 1301 e gravei, ela vai para a rotina 1757 para poder fazer o processamento. Esse processamento é o quê? É pegar essa informação que está lá no gerencial e levar para dentro do WMS para poder ser montado o bônus da conferência cega da entrada. Seja essa entrada de produtos que eu comprei, que são gravados com a 301, ou de produtos que o meu cliente devolveu, porque só podem entrar teoricamente, de acordo com a legislação imposta aí pelo nosso Cefaz e pelos fiscos, de duas formas, ou através de compra, ou através da nota de devolução do cliente. Então, são entradas. Então, essas notas são processadas lá na rotina 1757, como eu creio que a maioria de vocês já conhece, tem prática e bastante habilidade, inclusive, de fazer isso. Eu quero que vocês observem que, dentro dessa rotina, eu tenho ali gerar WMS, entrada normal, entrada de devolução de clientes, saídas, separação por carregamento, por balcão reserva e separação por pedido. Quando você marca esses itens aí, você vai lá no editar, marca os itens e confirma, ou seja, salva, a rotina 1757 pode começar a processar isso automaticamente. Ela vai habilitar um botão lá do lado direito da 1757 em cima, onde você vai determinar qual é o período e a frequência ali que ela vai rodar automaticamente. Não, eu quero que ela processe automaticamente a cada 15 minutos. Então, a rotina 1757 ela vai ficar em looping, processando automaticamente, sem que haja necessidade de você lá fazer esse processamento manual. Ah, Fabrício, tem uma nota aqui que ela foi processada ou não foi processada por algum tipo de problema. Ah, está faltando um dado logístico. Essa rotina ela vai habilitar uma aba na 1757, ela vai para essa aba. E essa nota em específico, depois eu teria de fazer o processamento dela de forma manual. Então, ela vai automatizar esses processos para que você não tenha que ficar o tempo inteiro entrando na 1757 e processando notas de entrada, seja ela por compra ou por devolução de cliente, ou as notas de saída, seja as devoluções fornecedores, ou a separação por pedido ou por carga, o tempo todo. Então, ela automatiza esses processos e você fala de quanto em quanto tempo ela vai fazer esse processamento, ou seja, de quanto em quanto tempo ela vai fazer esse looping de processamento. Vamos aqui para a próxima tela. Vamos falar aqui um pouquinho da rotina 1701. Rotina 1701 é uma rotina que é extremamente importante. É a nossa rotina onde são cadastrados os dados logísticos de cada um dos nossos produtos. Muitas pessoas, às vezes, quando vão fazer um treinamento WMS, estão lá na sua fase inicial, fase de implantação, elas aprendem a manusear essa rotina, geralmente nessa fase de implantação. Ou dentro da própria empresa, quando vão chegando novos produtos, e esses produtos novos vão sendo cadastrados lá na rotina 203, e depois tem que ter os seus dados logísticos cadastrados, também na rotina 1701. Qual que é a importância dessa rotina? Eu tenho que pensar da seguinte forma. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Eu tenho uma nota, e essa nota fiscal que acabou de chegar nessa carreta aqui, foi cadastrado o produto na 203, na 203, e aí cadastraram alguns dos dados logísticos desse produto na 1701. Mas alguém chamou para alguma outra atividade e essa atividade teve que ser parada, não foi concluída. E aí acabou de chegar uma carreta aqui, está lá com 40 toneladas de produto, tem 30 produtos diferentes dessa carreta, mas desses 30 produtos, um único item dos produtos, né, um único SKU, está com seus dados logísticos incorretos ou faltando algum campo.
E aí você vai processar essa nota de entrada lá na rotina 1757 para fazer a entrada, fazer o bônus da conferência cega desse produto e botar esse produto para dentro de casa. Quando você processar essa nota na 1757, vai aparecer uma mensagem para você, falando que você tem que corrigir o dado logístico tal de tal produto, que tal produto de tal código está faltando tais dados logísticos. Ah, Fabrício, mas e aí? Eu não consigo guardar os outros produtos que estão inclusos nessa nota? Não. Você não vai conseguir guardar nada até concluir a correção ou complementar os dados logísticos de um único produto que está dentro da nota. Ela vai segurar todo o resto da carga. Então, se eu tenho lá 40 toneladas e esse produto é um único produto de 200 gramas, eu não consigo guardar o resto da carga inteira até corrigir os dados logísticos dele ou completar esses dados logísticos. Entro na 1701, coloco esse dado logístico lá, gravei, posso processar novamente e já vou conseguir guardar toda a minha carga, conseguir montar o bônus da conferência cega, fazer a conferência e guardar esses produtos. Eu quero que vocês observem que aí, nessa segunda linha das informações de armazenagem, nós temos altura, largura, comprimento. É extremamente importante que essas informações dos produtos de vocês estejam corretas. Por quê? Porque quando eu vou guardar, o sistema está me falando que isso vai ter um determinado volume cúbico, e esse volume cúbico é calculado através do cruzamento de informações que estão dentro desses campos. Então, é através disso aí que eu tenho todas essas medições, que o sistema faz todos esses cálculos lá por trás e me entrega. Tipo de norma. Do lado, no meio da tela mais ou menos, eu tenho um tipo de norma. Eu estou falando que esse produto é um biscoito recheado, a norma dele é uma norma que é guardado não por peso. Ele não é um peso variável, eu não faço pesagem dele. É através de caixa. Norma do pallet. Eu estou falando que o meu pallet tem lastro 9, camada 4. Então, eu vou empilhar 4 camadas em cima uma da outra de 9 caixas, totalizando 36 caixas por pallet. E por que é extremamente importante que essa informação esteja correta? Porque eu posso ter diversos tamanhos de endereço dentro do meu depósito. Então, dependendo do tamanho de endereço que eu tenho cadastrado, vai caber esse pallet ou não. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um pallet de sabão em pó. E esse pallet de sabão em pó tem lá essas 36 caixas de sabão em pó. E ele está vinculado a um endereço inteiro. Vou guardar esse pallet em um endereço inteiro, que, por coincidência, é um endereço porta-pallet inteiro seco de 1,20 m. Porque eu sei que esse volume cabe dentro desse espaço cúbico de 1,20 m, me dando mais espaço ainda de manobra. Porque eu tenho que lembrar que eu preciso de um espaço de manobra para poder a empilhadeira poder colocar e retirar esse pallet lá de dentro. Vamos supor, se eu tivesse um endereço menor e vinculasse esse produto, o meu pallet não conseguiria entrar lá. Então eu teria que fazer uma remonta desse pallet. Se eu tiver mais endereços de 1,20 m, que são os endereços que estão vinculados a esse pallet, vazios, mas eu tenho um endereço próximo que atende às características desse produto, porém ele tem 1,5 m, o sistema automaticamente já vai me mandar guardar nesse outro endereço de 1,5 m, desde que ele atenda às características que estão logo aí embaixo. Tipo de endereço inteiro, tipo de estrutura, porta-pallet, característica seco. Às vezes todos os meus de 1,20 m já finalizaram, mas eu tenho um de 1,5 m, então o sistema manda colocar lá. Quando os outros endereços próximos a esse produto forem sendo esvaziados, eu posso usar lá a rotina 1709 ou a 3709 para fazer
uma troca de endereço lá, para fazer uma transferência de endereço, tirando esse produto do endereço que ele tinha mandado, porque não havia outros vagos, e colocando lá. Quero que vocês observem também uma informação extremamente importante, que é o prazo de validade. Prazo de validade em dias e o shelf life. Eu estou falando que o prazo de validade para esse produto é 365 dias, e o shelf life dele é 50%. Então, toda vez que eu estiver fazendo lá um bônus da conferência cega, o sistema vai me informar que, olha, produto tal está dentro do teu shelf life. Ele vai ficar a linha preta lá na rotina 1710. Se ele estiver abaixo do percentual de tolerância desse shelf life, eu vou receber um alerta e para eu poder receber eu tenho que ter uma permissão para isso aí na 530. Vai acontecer situações em que eu vou receber um produto que está abaixo do percentual de shelf life? Sim, vai ocorrer muitas situações em que eu vou poder receber. Lógico, eu vou ter que verificar essas situações com quem? Com o meu comprador. Por quê? Porque às vezes ele comprou um produto e a indústria mandou com shelf life abaixo dessa tolerância de 50%, porque foi uma negociação de preço muito boa para o meu comprador. Então, nessa situação, eu vou armazenar esse produto e ele também deve comunicar a equipe de vendas para poder promover ações e campanhas para poder vender logo esse produto, para ele sair logo de dentro do meu depósito. Eu vou passar aqui para o próximo slide para nós falarmos um pouquinho dele antes de irmos para a parte de perguntas e respostas, tá bom? Nesse aqui, eu gostaria de dar uma certa ênfase lá bem embaixo. Vocês podem observar que lá embaixo, quase no rodapé, eu tenho dados de picking do produto. Está escrito em azul. Logo acima dele, eu tenho um campo que chama controle de estoque por validade. Algumas empresas trabalham com produtos, né? A grande maioria trabalham com produtos que eles precisam controlar eles pela validade. Por exemplo, produtos alimentícios, alguns produtos de higiene e limpeza, mas vamos supor, eu vendo parafuso, ou eu vendo tubos galvanizados. Pessoal, parafuso tem vencimento? Não tem vencimento. Teoricamente ele não vence. Então, se eu desmarco esse campo, eu deixo de controlar data de validade desse produto. Então, lá na rotina 1710, quando eu for olhar lá a minha aba de divergências, geralmente onde eu vejo esse produto, ou na 1707, quando eu olhar os endereços onde vão aparecer esse produto, eu vou observar que eu vou ter a quantidade do produto, porém, na entrada, ele não vai me pedir data de validade desse produto. Eu não vou ter que ficar digitando a data de validade para um parafuso, por exemplo, que eu compro, para um vergalhão de aço, para um tubo galvanizado, um tubo de PVC, etc. Isso foi uma novidade que foi implementada da versão 26 para cá. Até a versão 26 não tinha. Então, alguns clientes mais antigos, às vezes, tinham que colocar um prazo de validade com parafuso de 5, 10 anos para poder conseguir fazer a entrada desse produto. Então, com essa flagzinha aí desmarcada, eu deixo de controlar data de validade para aquele produto específico. Tá bom? Pessoal, já são 16 horas e 50 minutos, horário de Brasília, e falamos bastante aqui da rotina 1795, falamos um pouquinho também da rotina 1701. Então, eu gostaria de abrir nesse momento para algumas perguntas. Deixa eu só dar o comunicado novamente. Sim, o Dorival vai fazer um comunicado aqui para vocês rapidinho e eu já vou começar a responder as perguntas, tá bom? Só um momento, por favor. E aí, gente, tudo bem? Tá, as perguntas estão aqui. Algumas. E aí, pessoal, bacana? Meu nome é Dorival, eu sou do Centro de Ensino. Só para falar que esse webinar ele está sendo possível por conta da ação que a gente está desenvolvendo esse mês de novembro, chamada de Black November. Então fiquem atentos aí, porque a gente está com várias novidades e promoções especiais para vocês. Durante esse mês de novembro, toda quarta-feira vai acontecer um webinar, às 16 horas,
com exceção da semana que vem, que vai ser feriado na quarta, então a gente vai fazer terça-feira. Os próximos serão com a Jussana sobre a NFE 4.0. Então fiquem atentos e participem, vai ser um assunto muito pertinente no momento aí. Novas configurações e tudo mais. Vou falar para vocês agora aqui nossas promoções desse mês de novembro, lembrando que são só para clientes da base. Na compra de um passaporte EAD de 6 ou 12 meses, ou de um treinamento in loco, você ganha um usuário em Tor ou 12 horas de treinamento remoto. E ao adquirir também o combo treinamento in loco, mais passaporte EAD 6 meses, mais um usuário em Tor, você ganha mais ou menos cerca de R$5.000 em desconto. Então é uma promoção que a gente está fazendo só esse mês de novembro com essa ação da Black November. Caso vocês tenham interesse, entre em contato com qualquer pessoa da PC Sistemas ou conosco do Centro de Ensino ou com a tutoria Nádia, pelo Skype tutoria.ead. Beleza, pessoal? Agora o Jorge vai responder as perguntas de todo mundo. Um abraço. Vamos lá, pessoal. Eu vi uma pergunta aqui agora há pouco. Uma pergunta aqui... Deixa eu ver aqui, a pergunta do Gilson, que eu vi aí. O Gilson está em processo... Gilson, não? Aqui. Lucas. É Lucas. Perdão, Lucas. Lucas, estou entendendo aqui que vocês estão em processo de implantação. Olha a pergunta do Lucas. Estamos passando por processo de implantação do WMS, ou seja, lá começando a fazer os cadastros dos produtos, né, os cadastros logísticos do produto. E eles têm alguns produtos que eles têm de pouca quantidade e que não possuem norma pallet, como lastro, camada. Como que eu faço para cadastrar esse produto? Lucas, primeiro ponto. Ajeitei para mim, Dorival, obrigado. Primeiro ponto. O fabricante te mandou uma ficha técnica desse produto? Porque se você tem uma ficha técnica do fabricante, geralmente tem as informações de armazenagem desse produto. Se não tem uma outra forma de eu conseguir saber a informação de armazenagem. Maior parte dos fabricantes, na caixa do produto, tem os desenhos e as descrições técnicas também para poder armazenar. Quando você não tem nenhuma dessas informações, e você, querendo ou não, você tem esse produto no depósito, mas você não tem informação de lastro, de camada, de nada, você vai ter que verificar a resistência da caixa e ir lá medir ele com a régua, porque você não vai ter que colocar lá a altura, largura, comprimento. Você vai ter que pegar uma fita métrica e lá medir esse produto, anotar, ou então você vai com um notebook na sua mão ou com um coletor, acessa as rotinas de cadastro de dados logísticos e aí vai colocando esses campos lá, vai colocando essas informações lá. Só que para isso você vai ter que realmente fazer esse processo complexo, que é um processo de medição da embalagem master, medição da embalagem lá unitária, pesar esse produto para saber qual que é o peso dele. Por que eu preciso pesar esse produto? Porque às vezes é um produto que fisicamente ele é pequeno, mas ele tem um peso muito grande. Por exemplo, um produto que fisicamente ele ocupa pouco volume, mas ele é muito pesado. Lata de sardinha. Lata de sardinha você tem um pallet de 1,20 por 1, e esse pallet vai pesar 900 quilos, 800, 900 quilos. E aí, você tem que ter essa informação desse peso e de toda essa estrutura. Por quê? Porque para você falar onde ele vai ser armazenado, você vai ter inclusive que colocar restrição de nível nessa armazenagem lá na rotina 1701. É importante você colocar isso, porque você tem que saber até mesmo qual que é o peso, a capacidade de peso da tua estrutura. Porque vamos supor que você tem uma estrutura de 6 andares. Lá no 6º andar, ela suporta 900 quilos. Esse pallet pesa 1.000 quilos. E você não tem amarração, não tem stay, contra-stay, vigamento, ligação nenhuma. Você corre o risco de colocar muito peso lá em cima e por conta da colocação desse peso todo lá em cima, a sua estrutura toda via abaixo. Então, é extremamente importante ter essas informações e para conseguir essas informações você vai ter que coletá-las de forma manual. Vai ter que ir lá mesmo com a balança, pesar, vai ter que ir lá com a fita métrica e medir para você lançar essas informações dentro da rotina 1701.
como eu conseguiria te ajudar. Mais uma pergunta aqui, a pergunta do David. Em último campo, quando caracteres para lote, que na versão... não entendi a pergunta. David, você consegue me fazer a pergunta novamente? Enquanto o David faz a pergunta novamente, porque eu não consegui não consegui entender muito bem a pergunta aqui. Enquanto ele faz a pergunta novamente, eu estou vendo uma outra pergunta aqui. Se tiver pulmão com data mais curta, somente abastece o picking quando não tiver produto no pulmão? Caso tenha, e mesmo que seja abaixo do ponto de reposição, então o sistema manda o produto para o pulmão? Na verificação de picking de armazenagem. Pessoal, vou falar aqui um pouquinho sobre esse abastecimento aqui. Vou falar aqui o conceito de abastecimento. Vamos supor, eu tenho que pensar da seguinte forma. Eu vou pegar como momento lá da entrada. Momento da entrada. Meu pulmão cabe lá 100 unidades. Meu ponto de reposição é 50%. E dentro do pulmão só tem 50%. Então, quando eu gerar a ordem de armazenagem automática, o sistema vai mandar guardar 50 unidades lá, se ele tiver para verificar o picking lá. Se ele não tiver para verificar o picking, vou guardar tudo no pulmão. Depois, o que eu vou fazer? Vou fazer um processo de abastecimento preventivo. Processo de abastecimento preventivo, vou fazer lá com a rotina 1723, ou a 3714 também pode fazer ela, porque eu posso ir na 1723, gerar as OS de abastecimento preventivo e depois pedir para alguém executar. Vou lá com a 1781, atribuo quem vai fazer, ou eu posso ir para poder fazer isso com o coletor, ou imprimo os mapas, né, de transferência de um lugar para o outro, ou então eu posso pegar e fazer isso aí, tanto a execução quanto também gerar as ordens de abastecimento preventivo através da rotina 3714. Então, na rotina 3714 também ele passa lá, ele vai bipando o endereço, se houver a necessidade, ele vai pegar e fazer esse abastecimento seguindo a mesma regra da rotina 1723. Rotina 1723, o que ela vai levar em consideração? Primeiro ponto, ela vai levar em consideração o meu FIFO e o meu FEFO, se os dois estiverem marcados lá na 1795. Ou seja, produto mais próximo de vencer, é lógico que é o produto que tem que ser o mais próximo de sair. Esse é o parâmetro inicial. Deixa eu só olhar uma outra perguntinha aqui. O Anderson. Eu já tenho material em estoque com validade menor. Ele vai abastecer com a validade superior que tem em estoque? Não, Anderson. Anderson, funciona desse formato que eu falei agora. Eu tenho lá 200 copos de... melhor, vamos pegar um outro produto. Eu tenho 200 pacotes de bolacha recheada. 100 pacotes de bolacha recheada vencendo em 10/10 de 2018. E os outros 100 vencendo em 10/10 de 2019. Quando eu gerar o abastecimento preventivo, está marcado lá na 1795, lá, que é para ver o FIFO e o FEFO, ele vai ver qual que é a quantidade mais antiga do estoque e mandar abastecer com essa quantidade mais antiga. Pergunta do Bruno, gente. Tem uma dúvida, hoje estamos com 2 depósitos, início de terceiros para realizar a transferência de um para o outro, acarretando um custo no abastecimento corretivo. Não é colocado que está no depósito 1 como prioridade. Só um momento, gente, que eu estou lendo aqui a pergunta aqui. Bruno, o Bruno tem um caso aqui que ele tem depósitos separados. E quando chega o produto, ele pode ser armazenado em um depósito e no outro. E ele está perguntando como que ele fala que esse produto tem prioridade de armazenagem em determinado depósito. Bruno, você consegue fazer isso através lá da rotina 1702,
quando você cadastra os endereços e fala qual que é a característica daquele endereço, né? E também pode fazer isso, na verdade você vai ter que usar essas duas rotinas, tanto a 1702 quanto a 1701, porque na 1702 você cadastra o endereço e fala qual que é a característica de armazenagem daquele endereço. E na 1701 você vai colocar que ele é armazenado neste endereço e que eu coloco que os outros são restrição. Então ele vai jogar somente para um endereço. Então, o pessoal do suporte, você já é virado? Se você já for virado, o pessoal do suporte consegue tirar essa dúvida de você e te mostrar como fazer isso aí. Pessoal, estamos aqui com o horário esgotado, infelizmente não vamos conseguir responder todas as dúvidas, mas estamos com o horário esgotado e... Só um momento, por favor. Aqui. Pode responder mais um. Mais umas duas aqui. Vou conseguir responder mais um aqui. Só um momento. O Anderson Fonseca está me perguntando aqui, ó, qual parâmetro eu devo usar, só volta só um pouquinho, Dorival, obrigado. Qual parâmetro eu devo usar para quebrar uma ordem de endereçamento, ou seja, um OS, uma ordem de endereçamento por OS? Anderson, eu não consegui entender bem. Por quê? Porque eu posso quebrar os endereçamentos por produto, então, da seguinte forma, cada endereço ter um OS, seria isso? Porque se for para cada endereço ter um OS, eu coloco, deixa eu ver aqui o parâmetro aqui, que eu já te mostro aqui na nossa apresentação. Vou voltar a apresentar, só olhar a apresentação aqui, só um momento, por favor. Se eu quiser um OS para cada endereço, eu quebro aqui, ó, quebra de OS de armazenagem para cada endereço de produto. É o terceiro item da rotina, da aba 2 da rotina 1795. Então, com esse parâmetro, eu consigo quebrar para cada um dos endereços envolvidos. Tá bom? Vou mostrar aqui para você, compartilhar. Esse terceiro parâmetro que eu estou apontando aqui, ó, quebra da OS de armazenagem para cada um dos endereços envolvidos. Posso quebrar essa OS também por picking, pulmão e depósito virtual. Como ainda, além dessa quebra, eu posso ter o uso da movimentação vertical e horizontal. Pessoal, esgotamos aqui o nosso tempo. As perguntas que não foram respondidas, elas vão ser tratadas posteriormente e repassadas para vocês, tá? Dorival quer dar mais um recado aqui? Não? Então, estamos encerrando aqui. Foi um prazer conseguir falar com vocês. Peço desculpas por não conseguir responder a todas as questões. Realmente é por uma questão de tempo. Vocês todos, eu sei que têm vários compromissos, né? Então, nós vamos ficando por aqui. A reunião está sendo gravada, depois ela vai ser disponibilizada para vocês que queiram. É só entrar em contato com o Centro de Ensino, tá bom? E até mais, boa tarde, bom trabalho para vocês aí.